Desde que o mundo dividiu o átomo, a energia nuclear tornou-se fonte de grande esperança e medo constante. O potencial da energia nuclear é quase ilimitado, podendo algumas centenas de reatores modernos fornecer energia livre de carbono para um continente inteiro. No entanto, o medo de um derretimento nuclear catastrófico, as preocupações antigas com o lixo radioativo e a ligação inegável entre a energia nuclear, que pode mudar o mundo, e as armas nucleares, que podem acabar com ele, há muito tempo impedem o planeta Terra de viver uma verdadeira revolução nuclear. E se uma nova abordagem à energia nuclear mudasse tudo? E se, não por mágica ou milagre, mas por pura física nuclear, um cientista atômico perto de você prometesse que, com um aceno de mão e alguns bilhões de dólares para pesquisa, ele poderia oferecer uma alternativa mais segura, limpa e pacífica à indústria de energia nuclear que conhecemos há tanto tempo? Isso não é um novo isótopo de urânio, nem um elemento das profundezas da tabela periódica. E não é fusão nuclear. O tório é um combustível alternativo que muitos cientistas nucleares veem como caminho para uma indústria nuclear melhorada e uma ponte entre a energia atual e a futura fusão nuclear, ainda distante. Diferente da fusão, o tório já está disponível. Se o mundo conseguir pôr a teoria em prática, muita coisa vai mudar. Então conheça o tório. É o elemento 90 da tabela periódica, entre outros pouco conhecidos. Durante quase toda a história humana, o tório era só mais uma pedra. Descoberto pela primeira vez em 1828, o tório é relativamente abundante. É uma substância prateada extraída em pequenas quantidades de muitas rochas e areias. Ele existe na natureza em uma única forma, que apesar de tecnicamente instável, decai tão lentamente que sua meia-vida supera em muito a idade do planeta. É utilizado em lâmpadas, lentes de câmeras de alto índice de refração, cerâmicas, e seu nome vem do deus nórdico Thor. Mas o que torna o tório especial são suas propriedades em relação a um elemento que o mundo passou a conhecer um pouco melhor ao longo do último século, o urânio. O tório está apenas 2 posições após o urânio na tabela periódica, mas, diferentemente dele, não serve como combustível nuclear. Seu único isótopo que ocorre naturalmente, o tório-232, é fissionável, mas não é físsil. Ou seja, é um átomo mais difícil de dividir em uma reação nuclear do que o urânio. Para dividi-lo, é preciso bombardeá-lo com nêutrons de alta energia até ocorrer uma reação físsil. O urânio-235, isótopo físsil, usado em usinas e bombas nucleares, facilita muito a fissão nuclear. Mas quando o tório é irradiado com energia suficiente para causar uma reação de fissão, ele produz um isótopo diferente de urânio do que os isótopos dos quais a indústria nuclear moderna depende. O isótopo fértil tório-232 pode ser usado para produzir urânio-233 artificial. Apesar de discutirmos o ciclo do combustível de tório hoje, é esse urânio especial, subproduto da fissão, que os cientistas nucleares realmente buscam. Sobre por que é melhor considerar a energia nuclear pelo ciclo do tório em vez do urânio, vamos explorar isso já já. Antes disso, veja alguns destaques. O tório é muito mais fácil de obter, é muito mais abundante, gera subprodutos muito mais seguros e é muito mais difícil transformar os subprodutos de um ciclo de combustível de tório em uma bomba nuclear. Com esse tipo de vantagem, é bem fácil entender por que o tório geraria tanta curiosidade ao redor do mundo. O fato de reatores de tório estarem em alta nos anos 2020 não significa que sejam um conceito novo. Na verdade, várias nações, especialmente os Estados Unidos, conhecem o valor potencial do tório há décadas, e sua não adoção não está relacionada à eficácia. Os reatores de tório foram concebidos nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, no auge da ciência nuclear. Na época, cientistas dos Estados Unidos trabalhavam intensamente na construção de reatores nucleares de urânio capazes de mais do que gerar energia elétrica. Eles também criaram o plutônio-239, hoje principal material físsil de armas nucleares modernas.
Mas, na década de 1960, os Estados Unidos ainda estavam explorando alternativas aos reatores tradicionais movidos a urânio, e um grupo em particular, no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no estado do Tennessee, começou a trabalhar em um projeto peculiar, o chamado reator de sal fundido. Naquela época, os reatores de sal fundido eram vistos pelo governo dos Estados Unidos da América como resultado de uma frustrada tentativa de criar uma aeronave bombardeira nuclear que durou 15 anos. Oak Ridge construiu o reator para o bombardeiro, mas as dificuldades com o modelo convencional levaram o laboratório a buscar alternativas para gerar energia nuclear. Naquela época, a rápida expansão da energia nuclear e a relativa escassez de urânio natural ao redor do mundo levaram muitos no setor de energia a temer que o urânio eventualmente acabasse, mesmo quando, naqueles dias, grande parte do mundo acreditava que a energia nuclear seria tão barata e abundante que seria praticamente gratuita. Com seu reator de sal fundido, Oak Ridge usou tório mais abundante para produzir urânio-233 reinserido no reator como combustível. Em 1969, o reator de tório funcionou em potência máxima por mais de 13 mil horas durante o experimento. No documentário produzido décadas depois, o cientista nuclear Kirk Sorensen afirmou que, se os Estados Unidos da América tivessem continuado a desenvolver o reator e seus avanços, poderiam ter alcançado independência energética total até 2000, mas infelizmente não foi o que aconteceu. O reator foi atormentado por problemas técnicos e seus operadores não conseguiram fazer com que ele produzisse nem de perto a quantidade de energia que esperavam inicialmente. Desligamentos eram frequentes, o sistema elétrico não suportava o reator. No geral, foi decepcionante. Mas isso não basta para superar os possíveis benefícios de seguir com o experimento e aprender a usar um reator de tório. E de fato, não foi isso que condenou o projeto. Em vez disso, o otimismo exagerado em torno dos reatores de urânio e as novas descobertas sobre a abundância do urânio foram suficientes para ajudar os principais cientistas atômicos a decidirem que a tecnologia mais desenvolvida, baseada em urânio, era o caminho do futuro. Como o ciclo do combustível de urânio foi comprovado, os reatores já estavam muito à frente de onde os reatores de tório estavam na época, e os claros benefícios de segurança dos reatores de tório foram considerados não importantes o suficiente para justificar a continuação do seu desenvolvimento. Por fim, a morte do reator de tório refletiu sua época. Uma época em que palavras como não proliferação faziam alguém ser ridicularizado em uma reunião, e quando o plutônio produzido como parte do ciclo do combustível de urânio era considerado absolutamente vital para construir mais bombas nucleares. Os reatores de tório não produziriam explosivos e sua ampla adoção poderia afetar o suprimento de armas nucleares. A França foi a única outra nação a tentar seriamente um reator de tório no século XX. Seu projeto, o Super Fênix, operou por mais de uma década, mas enfrentou muitos acidentes e barreiras técnicas. Agora, porém, no século XXI, o tório está de volta à pauta. Está rapidamente virando uma corrida internacional até a linha de chegada. Em breve, veremos o status da corrida e entenderemos como ela ocorre. Mas primeiro, precisamos entender por que existe essa corrida. Agora, já passamos pela lista básica de pontos positivos relacionados à tecnologia dos reatores de tório, mas agora é hora de entrarmos nos detalhes, onde o benefício mais óbvio do tório em relação ao urânio é a sua abundância. A Agência Internacional de Energia Atômica estima que 6,2 milhões de toneladas métricas desse material estejam sob a crosta terrestre. Isso é 3 vezes as reservas globais de urânio, tornando-o tão abundante quanto o chumbo. Também é muito mais fácil de se obter, já que o minério de tório, também conhecido como monazita, normalmente contém quantidades significativas de tório que podem ser purificadas. É mais seguro e fácil de minerar que o urânio, pois o tório pode ser extraído em minas a céu aberto. Assim como salvou uma mina, salvou também os reatores. Na verdade, reatores de tório, como são conhecidos hoje, não podem sofrer derretimentos como usinas nucleares convencionais. Sem Chernobyl, Fukushima ou Ilha Three Mile.
Os reatores são construídos de forma que podem ser facilmente drenados de seu combustível em caso de emergência, e eles não conseguem manter reações nucleares depois que os mecanismos alimentados para estimular a reação deixam de funcionar. Nem os reatores de tório exigem listas complexas de materiais de entrada. O tório é tudo o que eles precisam uma vez que a reação é iniciada. Como um isótopo fértil, o tório produz tudo o que é necessário para abastecer o reator, e ele gera mais material físsil do que consome, o que significa que nenhum material físsil precisa ser introduzido de fora para sustentar a reação depois que ela é iniciada. O tório não precisa de enriquecimento, pois seu isótopo natural gera urânio-233 e, de acordo com um ganhador do Prêmio Nobel, que trabalha com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, ou Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o tório é tão eficiente que fornece cerca de 200 vezes mais energia para a mesma quantidade de substância do que o urânio. Se esse número não for impressionante, não se preocupe, pois o rendimento energético do tório por quilo comparado ao carvão é de 1 para 3,5 milhões. O tório também pode ajudar a resolver o problema do lixo nuclear. Os reatores de tório devem produzir algo entre 1% e 1,1% do lixo nuclear que um reator de ciclo de combustível de urânio geraria, enquanto ainda oferecem um rendimento de cerca de 200 vezes mais energia no processo. O lixo que ele produz é mais estável e menos radioativo desde sua geração. Em poucas centenas de anos, a radiação dessas fontes cairá a níveis seguros para humanos se aproximarem, diferente dos milhares de anos exigidos pelo lixo nuclear atual. Defensores do tório afirmam que seus subprodutos podem atingir níveis seguros de radiação em poucas décadas ou até menos. E por fim, os reatores de tório têm pouco ou nenhum potencial para criar subprodutos que seriam funcionalmente úteis em uma arma nuclear. O próprio tório é inútil dentro de uma bomba, a menos que seja literalmente jogado na cabeça de alguém. O urânio-233 é físsil e, portanto, pode ser usado para criar uma arma nuclear, mas é uma forma impraticável de fazer uma bomba, mesmo nas melhores condições. Reatores de tório geram um pouco de plutônio como subproduto, mas bem menos que os reatores de urânio, e o plutônio produzido não serve para bombas. Na verdade, o tório pode até acabar sendo uma forma de se livrar de parte do lixo de plutônio que a humanidade já possui. Esse mesmo plutônio é útil para iniciar uma reação de tório. Então, embora os reatores de tório não sejam uma maneira de queimar todo o excesso de plutônio que o mundo possui, eles podem pelo menos ajudar a reduzir um pouco esse estoque. Outros subprodutos do urânio-233, que tecnicamente poderiam ser usados para construir uma bomba, são uma péssima escolha para isso, pois emitem raios gama que os tornam facilmente rastreáveis e localizáveis, além de representarem um risco para quem os manipula. Não se engane, reatores de tório, como outras tecnologias emergentes, também têm críticos. Os argumentos contra o tório estão mais ligados a custos iniciais e concessões menores do que a grandes obstáculos para ampla adoção. Como apontam os críticos, o ciclo do combustível de tório ainda exige altos investimentos e pesquisas antes de ser aproveitado pela tecnologia moderna. Não há garantia de retorno após toda essa pesquisa, e tentativas anteriores de criar reatores de tório enfrentaram muitos problemas. Preparar o tório para reatores atualmente é mais caro que preparar urânio, pois as tecnologias ainda são novas e as linhas de produção não estão consolidadas. Ele é extraído do minério de monazita, que também é usado como fonte de elementos de terras raras, exigindo mudanças nas práticas atuais de mineração para priorizar a extração e retenção do tório. O calor para derreter o óxido de tório e produzir combustível de tório é um desafio ao projetar o equipamento para alcançar essa temperatura. Um subproduto dos reatores de tório, o instável urânio-232, emite raios gama e exige medidas diferentes para proteger os operadores. Mas cada uma dessas barreiras é muito superada pelos benefícios potenciais, e grande parte do mundo parece saber disso.
O país que mais investiu em reatores de tório não é Estados Unidos da América, Rússia ou China, mas sim onde o urânio é raro e se encontra a maior reserva mundial de tório. A Índia seguiu pesquisando reatores de tório após outros países desistirem e agora colhe resultados. O desenvolvimento e os testes de tecnologias promissoras de reatores de tório vêm acontecendo lá há uma década, embora os planos para construir e finalizar um reator de tório em escala total ainda não tenham sido realizados. A Índia está se esforçando muito para alcançar a produção de energia em grande escala através do tório ao longo das próximas 2 décadas e espera cobrir uma grande parte de suas necessidades de eletricidade com tório pouco tempo depois. Os líderes da Índia, tanto do passado quanto do presente, reconhecem que a nação está idealmente posicionada para ser uma líder em energia nuclear derivada do tório. E isso está consagrado no Programa Nuclear Civil da Índia, desde que o pai fundador desse programa, um físico chamado Homi Bhabha, tornou isso uma prioridade máxima há mais de meio século. O país nem sempre teve sucesso com o tório. O progresso tem sido lento porque a Índia não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e, por isso, ficou fora dos recursos globais que poderiam resolver seus problemas com o tório. Em 2024, seu reator rápido protótipo foi concluído e deve operar até o fim do ano. Logo após a gelada fronteira do Himalaia, a China está prestes a igualar ou superar a Índia em poucos anos. A China vem trabalhando em um reator de tório desde pelo menos 2011, e assim como a Índia, a China realizou esse trabalho quase totalmente sozinha. A China, porém, pôde fazer isso por opção. O laboratório Oak Ridge, que criou um reator de sal moderno nos anos 1960, tornou-se uma das poucas entidades científicas estrangeiras a colaborar com a China nessa missão. No momento em que escrevo, a China está construindo vários reatores de ciclo de combustível de tório no deserto de Gobi. E, só este ano, 2024, a China confirmou que um desses reatores começará a operar em 2025. A planta piloto produzirá cerca de 2 megawatts de eletricidade quando estiver operando totalmente. Mas, devido à robustez mais ampla da indústria nuclear chinesa, o ato de construir um reator de tório funcional provavelmente será mais desafiador do que simplesmente proliferá-los posteriormente. A China espera, eventualmente, construir inúmeras usinas de tório em seus desertos e espalhá-las para dezenas de nações envolvidas com sua iniciativa Cinturão e Rota ao redor do mundo. Nos Estados Unidos da América, apesar de rumores de colaboração com a China na década de 2010, o interesse em construir um reator de tório continua fraco. A ideia ganhou força no Congresso dos Estados Unidos da América antes de 2010, e em 2020 o Departamento de Energia lançou uma iniciativa para operar 2 protótipos de reatores de nova geração, abrindo caminho para testes com tório. Em 2022, o Congresso propôs a Lei de Segurança Energética do Tório, solicitando que os Estados Unidos da América investissem na compra de urânio 233 para criar um estoque nacional e evitar dependência futura de outros países. Embora esse projeto de lei específico nunca tenha chegado a ser votado em plenário em nenhuma das casas do Congresso, um projeto posterior, assinado em 2024, reservou somas consideráveis de dinheiro para reunir urânio 233 e pediu o desenvolvimento de combustíveis para uso, abre aspas, em futuros projetos de reatores de sal fundido e de gás de alta temperatura. No restante do mundo, a Dinamarca se destaca como líder em energia de tório com a empresa Copenhagen Atomics, anunciando em 2024 que seu reator de sal fundido, o WAST Burner, está finalmente pronto para uma tentativa real de atingir a criticidade. O Waste Burner é um pequeno reator projetado para ser embalado e transportado em um container, se necessário, e utiliza plutônio derivado de combustível nuclear usado para ativar e iniciar o processo de reação com estoques férteis de tório. O Waste Burner começará a operar na Suíça em 2026. Em outros lugares, o Canadá fez algum progresso em direção a um reator de tório, Israel e Japão demonstraram algum interesse e uma empresa sul-africana está trabalhando intensamente para projetar um reator de tório que poderia aliviar os graves problemas energéticos do país. Indonésia e Noruega também mostraram interesse em pesquisa e desenvolvimento.
Com a intensificação da corrida por um reator comercial de tório, nos próximos anos, as nações envolvidas terão razões para competir amigável ou hostilmente. Embora o ciclo do tório tenha várias vantagens sobre a energia nuclear convencional, a corrida tecnológica pelo tório tende a ser bem menos acirrada do que outras disputas por recursos no mundo. Isso se deve principalmente à disponibilidade de recursos. Segundo a Associação Nuclear Mundial, a Índia tem as maiores reservas de tório do mundo, estimadas em 850 mil toneladas métricas. Em seguida vem o Brasil, com 632 mil toneladas métricas. Depois, a Austrália e os Estados Unidos, com 600 mil toneladas métricas cada um. Egito, Turquia, Venezuela, Canadá, Rússia, África do Sul e China têm pelo menos 100 mil toneladas métricas de reservas, frequentemente bem mais. Ao contrário, por exemplo, do cobalto, uma substância incrivelmente importante, da qual o mundo depende principalmente da República Democrática do Congo para minerar, o tório está disponível em grandes reservas em muitos países do mundo, mas ainda mais importante, está disponível em ambos os lados de grandes divisões geopolíticas, que só parecem estar se tornando mais extremas. Rússia, China e Estados Unidos possuem grandes reservas próprias. Índia e Brasil provavelmente ficarão muito satisfeitos em vender parte do seu tório para a Rússia e a China, para compensar a vantagem inicial dos Estados Unidos. Turquia e países escandinavos podem juntos fornecer 600 mil toneladas ou mais desse material à OTAN europeia. A Venezuela ficará feliz em vender para a Rússia, Egito e China. Seja como for a corrida pelo poder do tório, ela não será parecida com a atual disputa pelos elementos de terras raras. Por exemplo, onde uma grande potência, a China, controla grande parte do mercado. Também não é provável que o tório seja uma área onde a escassez seja um problema. Com o consumo atual de energia, os Estados Unidos têm tório suficiente no solo para abastecer o país por 1000 anos. Após isso, precisariam buscar outras opções. Outras nações, em 3024, também estariam debatendo o que fazer quando o tório acabar. Nesse estágio, é improvável que ainda dependam do tório. É altamente improvável que no futuro distante isso ainda seja uma questão, porque o ciclo do combustível de tório é entendido como uma tecnologia de transição. As verdadeiras energias sustentáveis de próxima geração, ou seja, a fusão nuclear, não devem gerar uma produção substancial de energia até por volta de 2050 e estimativas mais conservadoras podem recuar para 2060 ou até 2070. Vamos supor, de forma pessimista, que a fusão só atinja esse nível daqui a um século, por volta de 2120. Mesmo assim, os Estados Unidos, com consumo de energia semelhante, terão usado só 10% do tório já conhecido. O mesmo se aplica às reservas mundiais de tório, que podem fornecer energia nuclear melhor, sustentável e pacífica por séculos, até a próxima revolução energética para as gerações futuras. O caminho para a adoção em massa do ciclo do tório terá muitos obstáculos. As tecnologias ainda precisam evoluir e os formuladores de políticas terão que decidir se usarão o tório para complementar ou substituir fontes tradicionais e renováveis de energia. A indústria do ciclo do combustível de tório enfrentará fortes ataques de empresas de combustíveis fósseis, defensores da energia nuclear convencional e outros. Apesar de a corrida tecnológica multilateral não ser tão amarga quanto outras atuais, certamente não será fácil. Mas a recompensa ao final é um desses futuros possíveis que parecem bons demais para ser verdade, exceto pela chance real de serem verdadeiros. Até onde se sabe, o ciclo de combustível de tório funciona. Ele tem promessa concreta e potencial para atender requisitos técnicos específicos. E se o mundo conseguir resolver isso, então a difícil e muitas vezes dolorosa caminhada rumo à energia totalmente renovável pode ficar muito mais fácil. Esse é um futuro que nós aqui do Mega Projetos certamente não nos importaríamos de ver se tornar realidade.